Salve, salve, galerinha! Nono ano A, como vão vocês? Tudo em paz? Vamos lá, então, para mais uma videoaula do professor Caio. Hoje eu vou corrigir os exercícios 5, 6, 7 e 9 da página 123. E aí, segunda-feira, essa videoaula é de segunda-feira, dia 22. Eu já vou disponibilizar para vocês aí ainda hoje, para que vocês possam corrigir e anotar as dúvidas de vocês. Então, vamos ligar a nossa lousinha. O que vocês vão fazer, molecada? O professor vai disponibilizar essa correção. Vocês vão corrigir os exercícios. E aí, se caso vocês tiverem alguma dúvida, anotem essas dúvidas aí no caderno de vocês, para que segunda-feira a gente possa tirar essas dúvidas aí em sala de aula e vamos dar continuidade aí naquilo que o professor, naquilo que a gente tem programado. É o seguinte, o professor já disponibilizou uma videoaula sobre o exercício 3, o gráfico do exercício 3, bacana aí, então vocês tiveram 2 videoaulas e agora eu vou fazer mais uma. Deixa eu sentar aqui na cadeirinha aqui do professor. É o seguinte, molecada, página 123, anotem suas dúvidas, então vamos lá, partiu lozinha. É o seguinte, exercício 5, tá? Exercício 5 fala o seguinte, observe a tabela e complete com os números que faltam, escreva a lei de formação da função, ou seja, a lei de formação é a fórmula aí que satisfaz essa situação. Se vocês perceberem, x é um número inteiro e o y é o quadrado desse número inteiro. Então, as respostas que eu tenho aí no exercício 5 são 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 10 vezes 10, 100 e 11 vezes 11, 121. Então, y é igual a x ao quadrado. Volte à página de abertura desse capítulo e escreva a lei da função das situações citadas. O preço P a pagar em função do número X de quilômetros rodados. Lembrando que vocês têm uma bandeirada aí pela frente. Então, o preço P é igual a R$ 3,00 por quilômetro rodado, mais R$ 7,00 aí por bandeirada. A medida do perímetro da praça circular em função da medida do comprimento do raio. Então, aqui é o comprimento da circunferência, né? 2π vezes o raio. Então, como ele falou que é o perímetro P, então eu não vou usar o C. Então, o P é igual a 2π vezes o raio, tá? Na letra C, a medida da área de um terreno quadrado. Então, a área de um terreno quadrado é lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Letra D, a medida do volume do reservatório cúbico, né? Então, o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Como é apresentado pela letra A, o cubo tem comprimento, largura e altura com as mesmas medidas. Então, A vezes A vezes A, o volume é A ao cubo. Muito bom. Exercício 7. Máquina de triplicar. Tá? Então, o que ele pede? Escreva a lei em que y está em função de x. Então, o número entra, é multiplicado por 3 e ele sai o triplo de x. Então, a lei de formação da letra A, y é igual a 3x. Na letra B, molecada, o valor de y para x igual a 3,9. 3 vezes 3,9. 3 vezes 9, 27. 9, 10, 11, 11,7. E o valor para y é igual a 3,9. Aqui é diferente. Ó. Aqui é 3,9 é igual a 3x. Então, 3x é igual a 3,9. X é igual a 3,9 dividido por 3. X é igual a 1,3. Então, aqui ele deu a imagem e pediu para você achar o domínio. Aqui ele deu o domínio e pediu para você achar a imagem. Muito bom. Ele pede o exercício 9. Então, o exercício 9 é o seguinte.
O 9 está aqui, né, molecada? Eu disse o 9 está na lousa já, né? Que é essa parte aqui, do L ao quadrado. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte, em relação à medida do comprimento do lado e a medida do perímetro. Aqui ele pede o perímetro, né? Se é o perímetro do quadrado, é só vocês multiplicarem por 4 aí a medida dos lados. Então, completando a tabela, eu tenho esses valores aqui, ó. Quando o quadrado tem 2 centímetros de lado, 4 vezes 2, 8. 3 centímetros de lado, 4 vezes 3, 12. Esse é o exercício 9. 3,5, 4 vezes 3,5, 14. 4 vezes 3,8 vai dar 15,2. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 10, 40. Letra B. Observe que os dados da tabela, e descubra uma fórmula. E a fórmula já está feita, né? Percebam que a variação aqui é o tamanho do quadrado. Então, o perímetro é 4 vezes o lado do quadrado. Aí, a medida do perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida do seu comprimento? Sim, porque dobrando a medida do comprimento, a medida do perímetro dobra. Triplicando, vou dar um exemplo, ó. Um quadrado de 2 centímetros de lado, perímetro é igual a 8. Se eu dobro o número de lados, eu dobro o perímetro. Se eu triplico o número de lados, eu triplico o perímetro, tá? Então, sim, são grandezas diretamente proporcionais. Se o lado vale 11,75, qual é o valor do perímetro? É só multiplicar por 4, 11,75 aí, galera. Então, letra C, o perímetro é igual a 4 vezes 11,75. O perímetro é igual a 4 vezes 75, 4 vezes 11 vai dar 47. Na letra D, ele fala que o perímetro é igual a 22, então ele pede para a gente achar o lado, tá? Então eu tenho a seguinte fórmula, ó, 22 é igual a 4L, 4L é igual a 22, é só vocês dividirem 22 por 4, vocês têm aí 5,5 centímetros, né? De lado aí. Beleza, molecada? Essa é uma correção que nós temos aí. E agora, o que a gente vai fazer? Função em uma relação de dependência entre duas variáveis, que é isso que o professor vem explicando para vocês. Aqui é a relação de dependência de duas variáveis. Quando eu tenho L, eu acho P. Quando eu tenho P, eu acho o L. Essa é a relação que existe entre função aí, que o professor vem explicando para vocês desde o começo, sobre essa relação de dependência aí que existe entre essas duas situações, tá? Então, vamos prestar atenção no seguinte, ó. Aqui a gente tem essa fórmula aqui, ó. P é igual a 4L. Tá? Deixa eu escrever o tema da aula aí. Uma relação de dependência entre duas variáveis. Deixa eu tirar esse 4L aqui, ó. Relação de dependência de duas variáveis. Aqui, molecada, é exatamente quando vocês vão na escola e vocês vão comprar. Vocês compram lá, por exemplo, cada salgado custa R$3. Então, o preço a pagar é igual a 3x. 3x representa a quantidade de salgados. Tá? Então, o preço depende da quantidade de salgados. Então, o preço
é a variável dependente. E a quantidade de salgados é a variável independente. Beleza? É desse jeito que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho aqui, ó, o perímetro de um quadrado é 4L. Então, o perímetro, nesse caso aqui, o perímetro, representado pela letra P, vai ser a variável dependente. É lógico que em algumas situações isso pode mudar. Se eu der o valor do lado, eu acho o perímetro. Se eu der o valor do perímetro, eu acho o lado. Mas generalizando, o perímetro nesse caso aqui é a variável dependente. Sempre aquela variável, aquela letra, aquela variável que está antes do igual, geralmente é a variável dependente. E nesse caso aqui, ó, a medida do comprimento do lado aí, tá? Então, nesse caso, o lado L, tá? Deixa eu apagar isso aqui. O lado L é a variável independente. Tá? Então, quando eu tenho uma variável dependente, uma variável independente dentro de uma expressão, eu tenho uma função. Essa relação de dependência entre as variáveis é o que nós estamos aprendendo, que é a função de primeiro grau. Beleza, molecada? O que a gente vai fazer agora? Ó, eu tenho uma situação aqui, ó, uma máquina. Vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho uma máquina de calcular. Tá? Então, o número vai entrar, vai ser multiplicado por 2. Isso aqui é sinal de multiplicação, não é x. Vai ser adicionado a 3 e vai sair aqui um número. Tá? Então, eu vou montar a lei de formação disso aqui. Beleza? A lei de formação é o seguinte, aqui é a entrada e aqui é a saída. Então, aqui eu tenho a variável dependente e a variável independente. Tá? Qual é a variável independente? Por exemplo, se a gente escrever a lei de formação aqui, a lei de formação é: para você ter uma saída, você precisa da entrada. Então, a saída depende da entrada. Se não tiver entrada nenhuma, não há saída. Então, a saída, ela é independente. Por quê? Tendo uma entrada, tem saída. Não tendo entrada, não tem saída. Então, essa daqui é a variável dependente. Por quê? Você precisa de uma entrada para ter uma saída. Se eu representar essa entrada como y e a saída como um número x qualquer, então o que vai acontecer com esse número que vai sair aqui? Ele vai ser multiplicado por 2. Lembrando que isso aqui é um número é um sinal de multiplicação. O número que entrar aqui, tá? Ele vai ser o x e somado por 3. Então, se vocês prestarem atenção, nesse caso aqui, ó, quem depende de quem aqui, molecada? A saída depende da entrada? Se entrou x, eu tenho 2x mais 3, vai sair o quê? Y. Então, prestem atenção nisso daí que o professor está fazendo, que é o seguinte, ó. Se vocês prestarem atenção nessa máquina aí que nós temos, tá? Se vocês prestarem atenção nessa máquina aí, quem depende de quem? A saída depende da entrada. Tá? Então, nesse caso que o professor colocou y é igual a 2x mais 3, a variável dependente é o y. Por quê? Como a saída depende da entrada, tá? Então,
a relação de dependência aqui, ela é feita dessa maneira. Aqui vai entrar o domínio e aqui vai gerar uma imagem. Então, aqui entra a variável qualquer, e essa variável qualquer que entrar aqui, ela vai ter uma saída. Então, a saída é representada por y e a entrada é representada por x. Porque se entrar x, eu tenho 2x mais 3 é igual a y. Tá? Então, nesse caso aqui, o professor tinha explicado ao contrário. Tá? Tem só uma corrigida. Nesse caso, a saída depende da entrada. Então, a saída ela é representada por y e a entrada é representada por x. Então, o x, o número entra, é multiplicado por 2 e somado a 3, e ele vai sair um novo número y. Então, nesse caso, a saída é a variável dependente. A entrada é a variável independente. Então, aqui eu tenho y é igual a 2x mais 3. Então, o y é a variável dependente, porque o y depende do valor do x, e o x é a variável independente. Beleza, molecadinha? O professor só deu uma corrigidinha aqui, tá? Então, é o seguinte, na segunda-feira, eu vou disponibilizar essa videoaula hoje, quinta-feira, dia 18. Na segunda-feira, a gente tem uma aula após essa videoaula, e aí eu vou passar os exercícios aí da página 125 para vocês fazerem. Serão alguns exercícios que nós vamos trabalhar juntos em sala de aula. Beleza, molecada? Um abraço a todos aí, tudo de bom. Não deixem de assistir essa videoaula, anotem aí esses detalhes que o professor passou para vocês, corrijam os exercícios, anotem suas dúvidas, para chegar na segunda-feira aí a gente está 10 e alinhadinho aí com todas as técnicas, com todos os conteúdos aí, bem tranquilos. Então vamos partir aqui para a nossa cadeirinha. É isso aí, molecadinha. Um grande abraço a todos e até segunda-feira aí. Segunda-feira é dia 22. É isso aí, molecada. Fui!